Muito boa noite. Bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistémico. Estamos aqui hoje reunidos para dar continuação à leitura desta obra, o livro A Origem do Direito Sistémico, de Sami Storch e Daniela Migliari. Temos connosco hoje, para nos acompanhar, o Marcos Castro. Muito obrigada, Marcos, pela sua entrega, pela sua dádiva. Temos também hoje para fazer a leitura a Sílvia. Obrigada, Sílvia. E hoje, como já estamos um bocadinho atrasados, vamos já diretos para a leitura e passo já para você, Marcos, que está com o nome da Milton. Eu estou com o nome do Hamilton, deixa eu mudar aqui. Então. Vou mudar. Posso começar? Eu só quero aproveitar para dar as boas-vindas a todos, né? Retornando nossos estudos nesse ano de 2022. Já tivemos o nosso primeiro encontro com o Renê. Hoje eu sinto muito aí pelo atraso, mas foi questão de conexão, não conseguia conectar, mas agora já estamos todos aqui. Que bom que estamos aqui. Então, eu não sei se houve alguma dúvida do encontro passado, Manuela, alguma pergunta? Não há dúvidas em atraso. Ok. E aí, nós paramos na página 171? Exatamente, 171. Quais são os expoentes neste cenário que te inspiram? Muito bom. Então, muito boa noite mais uma vez a todos que estão chegando, Eurico, Ronaldo, Cleusa, todos sejam muito bem-vindos. Aí, Silvia, se você quiser começar a ler, pode ler, por favor. Tá bem. Quais são os expoentes neste cenário que te inspiram? Um colega digno de citação, que também é juiz na Bahia, é André Goma de Azevedo. Ele fez mestrado pela Universidade de Columbia, em Nova York, onde estudou sobre mediação, numa época em que pouco se falava disso no Brasil, e veio a escrever o Manual de Mediação Judicial do Conselho Nacional de Justiça. Há outras pessoas que fizeram diferença nessa área. A exemplo de Kazuo Watanabe, Ada Pellegrini Grinover, entre outros, que influenciaram e apoiaram muito essa ideia desde muito antes de a mediação ser instituída no Brasil. Atualmente, há muitos bons profissionais e professores. Continuo a me questionar por que essas mudanças aconteceram com tanta força no Brasil. Como falei, os meios consensuais de solução de conflito são uma tendência em muitos países, mas, no Brasil, tem se destacado as conciliações e a justiça restaurativa, que fazem paradigmas bastante diferentes para a justiça. Talvez isso se dê por causa da crise. O sistema judiciário chegou a um nível de falência em que não estava dando conta. Havia muito mais processos do que era possível julgar. Ou seja, havia um índice de congestionamento de processos que provocava toda uma ineficiência e morosidade na entrega da prestação jurisdicional. Chegou a um ponto em que as pessoas não confiavam mais no Poder Judiciário e se aproveitavam da morosidade deste. Se aproveitavam das deficiências dele para descumprirem as decisões. Esse tipo de atitude acabou influenciando o comportamento de pessoas e empresas que concluíram ser mais barato desobedecer a lei do que cumpri-la, porque não havia punição. Aliás, ainda vemos um tanto disso acontecer. E tudo isso fez o judiciário compreender que era preciso mudar a visão. Foi necessário reconhecer que aquilo não estava dando certo. Portanto, abrir-se para inovações e a busca de novos caminhos foi uma imposição da crise. Quais foram os principais esforços práticos neste sentido? Um exemplo foi a instituição de prêmios para as inovações na justiça, como o já tradicional Prêmio Inovare e, mais recentemente, o Prêmio Conciliária Legal do Conselho Nacional de Justiça. Quando comecei com as constelações no Fórum em 2012, o ambiente no judiciário estava realmente propício às inovações. Estas eram bem-vindas. E aquela visão que se tinha do Poder Judiciário como algo rígido
inflexível, excessivamente formal, hoje não mais corresponde à realidade. Essa é uma imagem do passado. Por exemplo, aquele juridiquês difícil que havia é uma linguagem que a maioria dos juízes e advogados não usa mais. É algo que já caiu por terra. Talvez ainda prevaleça na linguagem de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, que se vê na televisão e em alguns, não todos, trabalhos acadêmicos. Mas as novas gerações de bacharéis, de maneira geral, não têm mais essa mentalidade. Há um reconhecimento da necessidade de uma linguagem clara, objetiva e acessível. Graças à cultura informal instituída pelos juizados especiais e também pela democratização do acesso às sessões de julgamento dos tribunais pela TV. Sorria e use linguagem simples. Você está sendo televisionado. Além disso, o novo Código de Processo Civil estabeleceu uma flexibilidade tal que hoje, num processo, quase tudo é conversável e negociável. As partes podiam combinar, até mesmo, como vai ser o processo. Com a facilitação do juiz ou não, elas podem entrar em acordo. Por exemplo, no sentido de que, para evitar o desconforto das testemunhas que seriam ouvidas, seja definido que primeiro haverá um prazo para ser feita uma perícia por conta das partes, de modo a tornar o processo mais ágil. As partes podem, de comum acordo, escolher um perito particular, qualquer, e definir prazos para cada fase do processo, conforme a conveniência de ambas. Isso não depende apenas do judiciário. Ou seja, faça de tudo para que o processo não demore tanto, para que seja mais eficiente. Enfim, esse é um momento do judiciário que é propício para as novidades. Silvia, vamos dar uma paradinha, que daí você descansa um pouco. E essa parte aqui está bem relacionada ao campo do direito, né? Quando ele traz aí essa ilustração, essa chegada da constelação familiar na área jurídica, né? E como vem também essa abertura. Então, isso também vem, é claro, de muito antes, né? Desde quando veio aquela resolução 125 do CNJ, quando fala assim, olha, nós precisamos, né, desses outros meios adequados na solução do conflito e fomenta essa resolução através disso. Mas, se a gente for pensar no nosso campo do direito, isso já vem de muito antes. A própria Constituição nossa, de 88, quem olhar no preâmbulo vai ver que ela clama pela solução pacífica das controvérsias. E depois nós temos vários outros atos normativos, portarias do CNJ, o nosso próprio Código de Processo Civil, né, que vem falar assim, olha, vamos tentar conversar, né, de uma linguagem simples, vamos tentar conversar antes, porque não é só através de uma sentença que se existe o acesso à justiça. Em algum momento parece essa confusão, né? Olha, garantir esse acesso à justiça, quando a gente vai ver dentro do direito, nós falamos das ondas renovatórias da justiça, e aí, assim, lá atrás, a acessibilidade, a assistência judiciária, tudo isso para promover que a parte tenha esse acesso à justiça que um dia foi tão caro, e que hoje se torna acessível àqueles que não têm condições financeiras. Mas isso não pode ser confundido com eu preciso de uma sentença. Eu preciso sempre desse terceiro, que é o juiz, e transfiro para esse juiz essa possibilidade de dizer quem tem direito, quem tem razão. E nisso a gente cai naquela visão dualista, que já não é mais concebível. Assim, olha, dizer só quem tem razão ou quem tem direito é uma análise muito superficial. E por isso, quantas e quantas vezes esse conflito é resolvido, porque vai chegar um momento em que o juiz precisa dar essa sentença tem uma força coercitiva, e as partes vão ter que cumprir, isso se termina, mas o conflito permanece. Então, cresceu esses meios adequados e, entre aspas, eu vou falar entre aspas, alternativos, porque alguns colocam alternativos como algo de menor importância,
Mas alternativo, assim, ao invés da sentença, uma outra maneira de também se fazer justiça. E quais são esses meios alternativos e autocompositivos? E por que eu falo autocompositivos? Porque aí as próprias partes são os protagonistas dentro dessa relação. Aí entra a mediação, entra a conciliação, entra o direito colaborativo. Aí nós temos também outros mecanismos, como a arbitragem, em que as partes elegem um árbitro, ou seja, um terceiro, que vai dizer quem tem o direito, como deve ser resolvido aquilo, e vai dar um laudo. Então, assim, se nós temos diversas formas de conflito, nós também podemos apresentar diversas maneiras para resolver esses mesmos conflitos. E durante a pandemia, o que nós vimos com esses meios alternativos foi realmente um incremento, porque por algum momento, lá no início, o judiciário estava colapsado, ele parou. Ele precisava se adaptar a essa nova realidade. Como é esse mundo virtual para atender toda essa demanda? E posso dizer que em muitos locais rapidamente começaram a se adequar para fazer essa máquina judiciária se movimentar. Mas com isso, esses meios autocompositivos, né, e que também trazem a justiça e a solução dos conflitos, eles acabaram ganhando mais impulso. Né? Então, assim, no Brasil, nós ainda caminhamos lentamente com a mediação, com a conciliação. Eu mesmo posso colocar aqui na América Latina, posso falar de exemplos da Argentina, eles estão bem à frente de nós. Bem à frente de nós. Então, na década de 80, eles já tinham nessa grade curricular deles uma matéria de resolução de conflitos. A lei deles de mediação é bem mais antiga que a nossa, 10 anos mais antiga do que a nossa. E a maneira com que eles tratam, por exemplo, lá, né, você tem que participar de uma mediação para você entrar no Poder Judiciário. Então, é uma condição que você, não que você vá aceitar a mediação, mas é uma condição que você participe dessa mediação para você conseguir ter acesso ao judiciário. Ou seja, primeiro nós vamos conversar. E o índice de solução desse conflito, ele alcançou assim resultados bastante expressivos através da mediação. Eu não sei dizer o percentual assim para vocês corretamente, mas muitos e muitos casos deixam de ir ao judiciário por conta de serem resolvidos antes, nesses meios alternativos, nesses meios adequados de solução de conflitos. E aí o Sami traz para nós aqui a constelação. Chega nesse momento de inovação dentro do Poder Judiciário, e não só a constelação, mas aí tem a justiça restaurativa, com os seus princípios que se conversam muito com a constelação familiar. Né? Então, é muito importante saber assim, olha, que para a aplicação desses métodos sempre está presente a voluntariedade. Isso já deu bastante questionamento, por quê? A parte participa de forma voluntária. Então, quando fala em justiça restaurativa, muitos já têm aquela ideia assim, olha, é colocar agressor e colocar a vítima juntos. E isso pode ser um desastre. Calma. Justiça restaurativa não é só o círculo, esse encontro, não é só o círculo restaurativo, mas tem o pré-círculo, tem toda uma fundamentação para lá na frente, se for o caso, e se essas partes aceitarem, aí sim você trazer o acusador ali, a vítima, o perpetrador, para que você possa ter um encontro juntos. E dentro da constelação familiar, também essa maneira de se chegar a algo mais profundo. Né? Então, uma imagem, aquela imagem do iceberg que a gente sempre fala, de ver só a pontinha, se você continua nisso no Poder Judiciário, sentença, 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 e eu não estou querendo dizer que a sentença não é necessária, porque em alguns casos ela se faz necessária. Então, a gente deixa para o Judiciário os casos que a sentença se faz necessária. Então, é deixar de olhar só para essa pontinha do iceberg e olhar para todo o contexto que está oculto e que está abaixo e que representa a raiz do conflito.
E aí, com a constelação familiar, a gente consegue chegar muito próprio nisso, né? De uma maneira em que eu não olho só aquele episódio superficial, mas eu olho, sim, o epicentro, a raiz de onde está esse conflito. E por isso esse sucesso que foi, inclusive, com premiação do CNJ, com relação à aplicação, à introdução da constelação familiar na resolução de conflitos dentro do Poder Judiciário. Isso já vem lá desde 2014, 15, não me lembro, né, onde o tribunal, acho que foi o de Goiás, que ganhou esse prêmio conciliar legal lá no comecinho, por conta de trazer a constelação familiar nas sessões de conciliação. E o índice superou 93,4%. É difícil gravar todos esses dados aí, mas só para vocês terem uma ideia do quanto isso tem promovido assim, um acesso à justiça e uma entrega realmente desse caminho de solução com esse protagonismo das partes na solução das controvérsias. Então, essa parte aqui ficou bem própria para o direito, e aí só queria elucidar um pouquinho para vocês isso daqui. Se alguém tiver alguma pergunta ou não, daí a Silvia pode continuar. Ficou claro isso, gente, para vocês? Eu não sei se todos aqui são do campo do direito ou não. E aí aqui ele fala né, dessa simplicidade, né? A gente, quem é da área do direito, realmente você vê assim que quando eu fiz minha faculdade, era bonito você fazer uma petição de 20, 30, 40 laudas, e aí você estudava aquelas expressões em latim para você ficar colocando ali. Então, a minha primeira petição, né? Você faz todo um introito, toda uma introdução, e honras e honras. Gente, isso não cabe mais. Hoje, quando eu pego uma petição que o advogado, para pedir um auxílio-doença, ele precisa de 30 laudas, que tá errado. Para ele pedir uma correção do FGTS, ele precisa de 40 laudas? E não tem, é muito dinâmico, né? Então, ele vem trazendo também, assim, um pouco de associação aqui do Hellinger, quando ele fala, olha, o essencial é simples. Então, essas petições, elas se desviam totalmente do essencial. Elas se perdem. Elas caem em tantas distrações. E com a facilidade da internet, que você faz um copia e cola, porque na minha época não tinha internet para ficar assim, eu vou lá, acho uma jurisprudência, copio aqui e colo. Eu sou do tempo, eu não sou tão velho assim, mas do tempo que tinha que ir lá na revista dos tribunais, aí você procura, e aí se você quisesse, você teria que digitar, né? Quando muito você citava o número ali, onde está aquela RT. Agora é muito fácil. Então, tomar esse cuidado, né? Isso eu percebo que os advogados que conhecem um pouco do direito sistêmico são muito mais pontuais naquilo que é o essencial. E aí não se perdem nessas distrações que realmente, para quem está dentro do Poder Judiciário, não é nada agradável quando você recebe essas petições que a gente até fala, entre aspas, das antigas, cheias de latim e com muita coisa que você lê, e depois você fala assim, o que ele quer mesmo? Qual é o pedido aqui e qual é o fundamento disso tudo? Porque fica tudo muito perdido. Então, caminhar dentro dessa simplicidade realmente faz muito bem para todos. Marcos, tem aqui um comentário no chat do René Schubert e eu vou ler, diz assim, ótimo escutar você, Marcos. Esta parte voluntária, entre aspas, não coerciva, é fundamental de apontar. É um mal-entendido comum. É uma possibilidade de mediação, resolução oferecida às partes. Também o conceito autocompositivo poderoso. Dar força e autonomia às partes. O René falando isso, né, e foi quando eu mencionei sobre a justiça restaurativa, e só para ilustrar para vocês um caso que foi atendido dentro da justiça restaurativa. Então, isso foi na Argentina, porque eu estava estudando lá na Argentina e a gente estava falando sobre justiça restaurativa. E aí, eles atendem muitos casos. E o que tinha acontecido? Qual era a história? Tinha um grupo de jovens, adolescentes, e aí eles frequentavam uma determinada escola. Na frente dessa escola tinha uma pista de skate.
E a escola estava muito velha, a escola estava, na concepção deles, feia. E aí um dia eles resolveram que eles iam, um deles era grafiteiro, e eles resolveram pintar toda a fachada da escola. E estavam lá, os jovens pintando a fachada da escola, mas sem o consentimento de ninguém ali da escola. E aí aconteceu que chamaram a polícia, e aí foi toda aquela situação, esse jovem vai preso, não vai preso, e fica... Enfim, vamos conversar um pouquinho sobre isso. E aí foi tão legal esse caso porque os encontros que eles tiveram com a direção da escola, com os pais, por quê? Aquilo que eles pintaram não foi agradável na visão da escola, porque a escola não gostou do desenho que foi feito. E eles, os jovens, estavam assim, crentes que eles tinham feito o melhor possível, que aquela escola estava maravilhosa agora, com uma pintura linda, e que representava bem aquela pista de skate que estava ali na frente, e que eles só quiseram pintar para melhorar aquela escola. Então eles começaram a conversar, ao invés de, né, detenção, isso, aquilo, ampliaram esse olhar, buscaram auxílio, inclusive, do poder público, prefeitura, porque eles chegaram o seguinte compromisso entre eles. Olha, então, a escola realmente ela estava precisando de uma pintura, mas essa não agrada, porque essa também até assusta alguns alunos que são menores. Então, que tal se vocês fizessem uma outra pintura aqui na escola? E aí foram na prefeitura, ganharam tintas. Olha só, justiça restaurativa é isso. Você também traz e envolve muito além daquilo que se mostra ali inicialmente. Outras partes, porque de quem é a responsabilidade? Né? Então, existe, claro, essa autorresponsabilidade, mas trazer todos que possam estar envolvidos nisso. Então, veio o poder público, participou, fez essa doação, eles conseguiram pintar toda a escola com um desenho aprovado pela direção e por aquela escola, e esses jovens ficaram felizes, todos daquela escola ganharam uma nova pintura e foi resolvido de uma outra maneira. Essa é a outra maneira. Esse é o método alternativo, que está além de uma sentença. Quer dizer, precisar de uma sentença para resolver isso? E vejam como ambos ali, tanto esses jovens como a diretora da escola, né, eles tinham as suas percepções, uma visão talvez um pouquinho diferente, mas que dentro de um diálogo eles conseguiram chegar a um consenso. E quando eu falo diálogo, às vezes é bom ressaltar aqui para vocês assim, olha, muitas pessoas pensam assim, diálogo, então sempre é uma conversa tranquila e todo mundo... Não, no diálogo também existe até violência, mas essas partes podem falar e serem ouvidas. E aí, depois disso, qual é o caminho que se constrói, qual é o desenho de solução que eles vão apresentando entre eles mesmos, muitas vezes com o auxílio desse terceiro, que é o mediador, que é o conciliador, que é o operador do conflito. E aí, nesse caso, era um mediador que trouxe os elementos da justiça restaurativa. Então, foi bem legal de ver depois a escola, o vídeo, a escola pintada, e os alunos lá daquela escola felizes, e esses jovens também. Agora fizemos algo que foi bom para todos. Só um exemplo. Temos aqui mais um comentário do René Schubert no chat, e então ele diz, belo case. O sistema se reorganiza e encontra o seu equilíbrio se estiver aberto, flexível, dar uma pausa, um passo atrás e um olhar conjunto novo. Isso. E esse equilíbrio, é muito legal isso que o René traz, porque, assim, quando eu falo do sistema, e eu falo assim, existiu uma perturbação nesse sistema. E aí, para onde essa perturbação leva? E como é que isso se reequilibra dentro desse sistema? E esse sistema, quando se reequilibra, ele é o mesmo? Ou veio justamente algo novo
e que agora compõe esse sistema e traz uma amplitude para esse próprio sistema. Porque muitas vezes o grau de perturbação é tão grande que o próprio sistema já não retorna naquela condição anterior. Ou muitas vezes precisa se criar uma nova condição e um novo sistema para seguir adiante. Mas isso daí já está lá na teoria dos sistemas, mas é bom isso que o René trouxe para nós, desse equilíbrio. Reequilibrar esse sistema para seguir adiante, sem romper o próprio sistema. Vamos ficar com isso. Posso perguntar? Eu olhei aqui para a Helena e acabei não falando. Nesse exemplo que você deu, esse caso que você trouxe aí, foi a própria polícia, por exemplo, que já levou esse caso para esse órgão de mediação ou não? Nesse caso, a polícia fez todo o trabalho deles, os jovens foram para a delegacia, e aí eles têm essa parceria, né? Porque assim, lá eles têm que fazer a mediação antes. E aí, já sabendo que nessa localidade existia esse centro que trabalhava com a justiça restaurativa, foi encaminhado e aí eles começaram a ouvir todos. E foi disso que desencadeou todo esse processo de transformação da escola e desses próprios jovens, né? Porque É bem eles seriam interessante, detidos. porque envolve, você vê, desde lá da polícia, né? Você contando essa história, me lembrei aqui onde eu moro, tem uma determinada época do ano que tem as pinturas ao ar livre e várias vezes teve situações em que, essa pintura na parede da escola não pode, enfim, uma briga, né? E São Paulo a mesma coisa. Quem conhece São Paulo vê o Minhocão lá, muitas vezes começam a fazer pinturas, aí vai lá, muda de prefeito, resolve ir lá e manda apagar tudo, entendeu? Então, até era uma coisa que eu fui olhar antes, as palavras justiça, né? Para mim é tão forte que eu mudaria isso, né? Uma coisa mais leve, que nem agora, quando eu li aqui, ó, sorria e use uma linguagem mais simples, porque quando a gente fala justiça, parece que é aquele negócio que é só briga, né? Só conflito mesmo, não traz para essa harmonia. E quando você falou de equilíbrio, hoje eu estava ouvindo um colega comentando sobre essa questão do equilíbrio, e aí ele sugeriu trocar essa palavra por harmonia, né? Então a gente trazer harmonia, né? Então é isso, quando a gente traz esse conceito, né, que não é só constelação, a gente vê aqui pelo livro que já vem antes desse movimento, todo mundo ganha, gente. Começa a ter mais paz, começa ali pela polícia, até a visão que a gente tem deles, né? Então, por isso que eu te perguntei, porque eu vejo muito tumulto em relação principalmente a questão da pintura, né? Aqui onde eu moro tem uma época do ano que isso aí é muito evidente. Sim, e isso que você trouxe, né? Então, assim, trazer a comunidade, né? E a comunidade aí, inclusive, dentro desse aspecto da democracia, seus representantes para participar desses eventos. É isso que a gente fala assim, justiça restaurativa dentro dessa corresponsabilidade. Isso não significa fugir da autorresponsabilidade, né? Não confundam, né, a constelação familiar com, é ser bonzinho, passar a mão na cabeça, a justiça restaurativa é ser bonzinho. Não, existe essa autorresponsabilidade. E o que mais? Né? Quem são esses outros responsáveis aqui? E a Helena falou assim, poxa, quando fala em justiça, porque justiça, ele traz uma menção assim muito retributiva, né? Justiça, você fez isso, você recebe isso. E justamente a gente está falando de algo aqui que não é retributivo, né? Que não é sanção, que não é punição, é algo muito mais aberto. E quando a gente vai falar do próprio conceito de justiça restaurativa, é difícil. Difícil assim, como você colocar numa caixa, da mesma forma a constelação familiar, como você colocar numa caixa aquilo que vem justamente para te tirar da caixa, para pensar fora disso, para pensar de uma maneira mais ampla. E aí começam a surgir alguns conceitos, e aí o cuidado também para não se apropriar de alguns conceitos que não representam a justiça restaurativa, que não representam a constelação familiar.
Quantas vezes nós vimos pessoas fazendo algo e denominando como constelação familiar, e eu olho e falo assim, isso nunca vi o Bert fazer. Isso não é constelação familiar de Bert Hellinger, com a qual eu, pelo menos, aprendi, fui, né, buscar, porque entendia que ele é essa pessoa que trouxe as leis, trouxe as ordens, compreendeu algo e apresentou a constelação da forma como está hoje. Eu me recordo que um encontro uma vez com o professor, ele chama João Salmo, e ele, da justiça restaurativa, é uma expressão. E alguém perguntou para ele justamente isso, assim, como eu posso conceituar a justiça restaurativa? Né? Como definir justiça restaurativa? E ele simplesmente respondeu assim, justiça restaurativa é amor. Justiça restaurativa é amor. Aí, assim, você falou, tô nesse caminho, né? É algo que realmente, ufa. Por quê? Porque, assim, muitas vezes nós precisamos dos regramentos. Tanto que, se vocês forem buscar, na justiça restaurativa, existe uma resolução que prevê, né, toda a aplicabilidade, tem ali um conceito, tem os seus princípios, né? E aí tem pessoas que questionam, poxa, mas como colocar isso numa lei? Justamente a gente quer ampliar, mas assim, graças a essa lei, graças a essa resolução, né, uma resolução, por exemplo, foi criado dentro da Justiça Federal onde eu estou, um centro de justiça restaurativa. E ali trabalhos lindos são feitos. Porque se não tivesse esse amparo, nós não teríamos esse centro de justiça restaurativa. Então, por mais que, assim, lá no Conselho Nacional de Justiça, né, tem que ter tudo meio formatado na Caixa, porque precisa ter uma organização nacional, né, algo que seja padronizado para o Brasil, que não é só para uma determinada localidade, um determinado estado, mas para todo o Brasil. Mas, graças a isso, os tribunais também se ajustaram para criar os seus centros de justiça restaurativa. O que, hoje, a gente ainda não tem com a constelação familiar. Existe um projeto de lei, né, de criação da constelação familiar ali, existe uma definição ali, ela equipara o constelador, assim, um pouco como mediador, mas ainda está tudo muito no começo. Né? A Justiça Restaurativa já ganhou um passo a mais aí nesse aspecto de ter uma resolução própria, e existe esse projeto de lei aí para regulamentar algo da constelação familiar. Tudo bem? Temos aqui mais comentários do René, e eu vou ler. Interessante o grafite como sintoma e expressão cultural, dependendo do lado e da parte. Mas algo está gritando. E depois temos aqui um comentário da Helena que diz amor restaurativo e um coraçãozinho. Podemos ler um pouquinho mais, Silvia, para a gente avançar, então, por favor. Como você viveu essa abertura em sua experiência pessoal no judiciário? Passei por diversas comarcas, quase todas sem a estrutura mínima necessária para atender a demanda de trabalho. Na época em que comecei a aplicar as constelações no fórum, me via numa comarca, sem estrutura para dar conta da quantidade de processos, que eram em torno de 5.000. A equipe que estava à minha disposição era composta por 3 servidores, nem todos empenhados de fato a ajudar. Na época, não existia um treinamento para uma melhor capacitação profissional das pessoas, a exemplo de técnicas de administração no cartório. Não havia ninguém que me ajudasse a fazer minutas, despachos simples, que não deveriam precisar ser feitos pelo juiz. Tratava-se realmente de uma estrutura bem carente,
que inviabilizavam o andamento dos processos no ritmo desejado. Hoje, na maioria das comarcas, a situação está bem melhor, mas na época era assim. Enfim, eu simplesmente não dava conta. Era frustrante ver que, por mais que nos esforçássemos para concluir os processos o mais rapidamente possível, o volume de entrada de novas ações era sempre maior. Sim, a frustração de muitas carreiras. Podemos? Do mesmo modo que acontece com muitos outros juízes e agentes públicos em geral, assim como policiais e delegados que se questionam como vão dar conta de tanto crime, muitos têm a mesma sensação que eu tinha. Durante alguns anos, fui juiz criminal e posso dizer que, em algumas comarcas nas quais trabalhei, era preciso fazer um rodízio na cadeia. A pessoa havia cometido um crime gravíssimo e precisava ser presa. No entanto, constatava-se que não havia mais espaço na cadeia, porque era uma cela com espaço limite de 20 pessoas. Só que já estavam presas ali dentro 50. Quando chegava nesse ponto, acontecia algumas vezes de os presos armarem uma fuga ou até mesmo matar alguém lá dentro. Então era preciso sentenciar os processos rapidamente para poder encaminhar os presos provisórios à penitenciária na capital, se condenados, ou soltá-los em caso de absolvição. Mas havia períodos em que não era possível sentenciar rapidamente, porque todos os dias chegavam novos autos de prisão em flagrante e pedidos de liberdade provisória. E a prioridade era apreciar esses casos urgentes. Até eu conseguir instruir e sentenciar, digamos, 10 processos de réus presos, já havia outros 20 novos processos com réus presos. A maioria acabava sendo solta por excesso de prazo, depois de 6 meses, 1 ano ou mais. Quanto aos processos cujos réus respondiam em liberdade, dificilmente eram sentenciados. Isso porque só estou falando dos processos ajuizados. Considerando que a polícia estava em uma situação semelhante, com 3 ou 4 policiais civis para a cidade toda, muitos crimes não eram sequer atuados. Boa parte dos inquéritos não era concluída e, portanto, não se tornava ações judiciais. Então, é disso que se trata, de crise, ineficiência. E é por isso que se tem que costumar buscando novas formas de trabalhar. Na vara criminal, não havia e ainda não há tanta margem para flexibilizar o processo. Mas, depois de ter permanecido durante 5 anos como juiz substituto em diversas comarcas, quando me vi como titular de uma vara de família, bem na época da promulgação do novo Código de Processo Civil, com todo o incentivo do Movimento Nacional de Conciliação, vi que chegara a hora de falar e experimentar abertamente o uso das constelações. Eu já utilizava algumas práticas próprias de constelações, mas a partir do novo CPC, passou a haver um permissivo legal expresso para isso. Com certeza, a ineficiência do sistema judicial e do processo tradicional nos deixa numa situação em que a inovação não é um capricho, mas uma necessidade urgente. Por outro lado, não podemos nos dar ao luxo de rejeitar abordagens novas e promissoras, sem experimentá-las, ainda que tão diferentes das práticas convencionais. Esse contexto certamente vem facilitando as experiências com o direito sistêmico, assim como os projetos de justiça restaurativa. Justiça restaurativa e constelações... Silvia, acho que vamos... Silvia, obrigado, acho que vamos parar por aqui. Bom, aqui é um relato aí do que realmente acontece nesse nosso sistema de justiça, né? Então, realmente muitos processos, essa taxa de congestionamento, ou seja, os processos vão ficando, né? Existem as metas, mas realmente cada vez mais a gente vê que esses meios adequados de solução de conflitos vieram, e eu falo assim, eles não vieram para auxiliar apenas a desafogar o poder judiciário,
Eles vieram porque eles constituem e representam essa outra forma de entregar a justiça, essa outra forma de pacificar e essa outra forma de resolver o conflito. Então, realmente precisamos cada vez mais distribuir melhor isso. Esse capítulo caiu para mim aqui no Sou à Toa porque sou um defensor dos meios adequados de solução de conflitos, né? E vejo que ali, eu já até falei em algum curso aqui, uma vez eu estava num curso para os magistrados e eu fiz uma constelação. Era um exercício, falei que era um exercício, e aí convidei-os como representantes. E olha que legal, né? Olha que abertura. No nosso tribunal aqui da Terceira Região, eles já incluíram o direito sistêmico no curso de formação dos novos magistrados. Isso é uma abertura enorme dentro de um aspecto mais amplo de solução de conflito. E então eu chamei um para representar ali um magistrado mesmo, um juiz, várias pessoas representando ali os processos. E aí foi interessante que essas pessoas elas foram em cima do juiz, assim, e aquele juiz não conseguia olhar para nada e, assim, sufocado. Ele falava, eu me sinto sufocado aqui, porque imagina quantos processos, né? E aí, de repente, eu falei assim, olha, então, vamos colocar um outro representante aqui. Na época, a gente usava um termo de justiça multiportas, né? Essas outras formas. E aí, assim, olha, eu não vou falar o que é isso daqui, mas aqui está a constelação familiar, o direito sistêmico, a justiça restaurativa, a conciliação, a mediação, só para a gente colocar esse representante. E aí, quando nós colocamos esse representante, alguns daqueles que representavam os processos, aquelas pessoas que entraram na justiça, estavam sedentos por justiça e querendo algo do juiz, eles também se interessaram por esses outros meios. E aí, uns ficaram lá com o juiz, outros caminharam em direção ali para esses outros meios adequados de solução de conflitos. E eu perguntei para esse representante assim, o que é que você sente aqui? E aí, esse representante que representava todos esses meios, ele disse assim, aqui também se faz justiça. E assim, uns ficaram ali, e outros ficaram lá com o juiz e precisavam daquela sentença. Então, eu sempre falo assim, meios adequados não são apenas para auxiliar a desafogar poder judiciário, mas sim para construir esse novo caminho de paz, que se faz também presente ali, nessas outras formas de resolução do conflito. Meus queridos, é isso. Desculpe o atraso hoje por conta da conexão, mas se alguém ainda quiser fazer algum comentário... Renê, obrigado aí que o Renê entrou, estava viajando e eu mandando mensagem, falando, Renê, me ajuda. Renê, fica à vontade se quiser falar alguma coisa. Imagina, Marcos, foi um privilégio poder entrar aqui atrasado também, mas poder te escutar, porque você nos leva para as searas aí da justiça e fala com muita propriedade uma coisa que você aplica, né? Então, ok, eu aplico na clínica, você aplica no direito, no judiciário, é ótimo. Novamente, esse bate-bola, esse ping-pong, né? Que bom que você pegou esse capítulo. Com certeza, para todo mundo foi maravilhoso, né? Eu gostei muito. E eu acho que vale a pena a gente trazer mais o conceito autocompositivo, que é um conceito fundamental para a nossa área. Legal, meu querido. Obrigado, Renê. Alguém mais gostaria de falar? Senão eu deixo com a Manuela, então. Manuela. Obrigada, Marcos. Muito obrigada por esta, eu vou dizer entre aspas, aula. Foi fantástico. Obrigada, Renê, também, por estar aqui connosco. Obrigada, Sílvia, pela sua leitura. Obrigada a todos e despeço-me até à próxima semana. Até à próxima terça-feira. Muito obrigada e muito boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Até semana que vem. Até semana Boa que vem. noite. Obrigado, gente. Tchau, boa noite. Até. Boa noite, obrigada, boa noite. Tchau, tchau. Tchau.